A virgem, diante do povo de Israel, era uma mulher que ainda não tinha alcançado a sua alegria. É uma mulher que ainda não está plena na sua história. Ela se parece muito com aquela idosa que se casou e não teve filhos. A diferença é que aquela idosa passa uma vergonha muito grande, porque ela é julgada pela sociedade, que pensa que ela é amaldiçoada por Deus. Imagina que ela deve ter cometido um pecado grave que Deus a castigou, ela, o seu marido. E nós vemos Isabel falando, dando esse testemunho, que Deus tira ela da sua humilhação. E outras mulheres também na Escritura que vão ter filhos com uma vida mais avançada. Isso dentro da cultura de Israel, então, diz respeito a essa expectativa pela graça de Deus. A mulher, então, quando ela tem o seu casamento e os seus filhos, dentro da cultura de Israel, ela pode se reconhecer como alguém realizada, né? Plena da graça de Deus, uma pessoa feliz. Quando Deus diz que vai fazer nascer um filho para virgem, a primeira mensagem que o povo de Israel vai entender é que Deus não tarda. Deus não demora para realizar a salvação. Essa mulher vai rapidamente alcançar a sua alegria. E é claro que ela é figura de todo o povo de Israel, que é aquela mulher que vai ser desposada pelo Senhor que vem ao seu encontro. É uma promessa para todo o povo, de que Deus vem salvar e não demora. Esse é o foco da profecia. A figura do cetro, ela é a figura simbólica mais expressiva dessa fidelidade de Deus. O cetro dos reis é o mesmo cajado dos pastores e dos profetas, dos patriarcas de Israel. E a partir da autoridade que Deus dá a esses patriarcas, ele vai realizar a salvação. A maior expressão disso está em Moisés, que vai realizar os prodígios para libertar Israel do Egito. É aquele cajado que se transforma em serpente, que toca na água, tanto para transformá-la em sangue, depois para abrir o mar, vai tocar na rocha para fazer brotar a água que sacia a sede desse povo no deserto. Então essa fidelidade de Deus, é a atuação de Deus nessas figuras dos patriarcas, que demonstra que Deus está sempre atento ao seu povo e socorre as suas necessidades, corrige, reúne e leva adiante a história de salvação que ele iniciou com o seu povo. Esse bastão também está nas mãos de São José. Ele é o último dos patriarcas e é o único patriarca que vai ver a promessa realizada. Por isso, o bastão de São José está florescido. Um rebento brota do ramo de Jessé, um ramo de suas raízes. Isso se refere a Jesus, esse filho que vem. Então, o cajado de São José, simbolicamente, representa a própria paixão de Cristo. É Cristo na cruz, aquele que de fato é puro e santo e que dá a sua vida para redimir o pecado, para vencer a condenação do pecado. Cristo na cruz paga pela nossa dívida. Isso nos levaria ao sacrifício de Abraão, aquele primeiro sacrifício da aliança, quando ele reparte os animais no meio, coloca cada metade de um lado, e antes que ele pudesse proferir a cláusula da aliança, Deus consome as duas metades, faz cair um sono nele, consome as duas metades. A cláusula dizia que caia sobre a minha cabeça a mesma sorte destes animais, se eu não cumprir a minha parte da aliança. Como Deus sabia que a humanidade não poderia cumprir a sua parte na aliança, ele assume em nome também de Abraão, em nome da humanidade, a responsabilidade pelo cumprimento da aliança. Qual é a sorte dos animais? Ter a cabeça partida ao meio. É a morte. Essa é a sorte do pecado. Essa é a nossa condenação natural, que não vai recair sobre a nossa cabeça,
mas vai recair sobre a cabeça do Filho de Deus, que se fez também filho do homem. Era necessário que Deus se fizesse filho do homem, porque ele paga a infidelidade do homem, não dele, ele é fiel. Mas ele assumiu a responsabilidade pelos dois. Então, para que a promessa se cumprisse, para que a aliança não fosse destruída, para que o homem não ficasse encerrado na morte, era necessário que Deus assumisse a nossa humanidade e pagasse a dívida do pecado, vencesse essa consequência de morte, abrindo de novo para nós a possibilidade de ir ao céu. E então nós vemos em São José essa fidelidade de Deus na história de Israel, na história da humanidade. José vê o cumprimento dessa promessa, por isso seu cetro, seu cajado está florido. Lembrando que José é o descendente de Davi, é o herdeiro do trono. Embora não tenha se sentado no trono, porque o trono foi usurpado, nós não podemos esquecer que José tem o direito ao trono. Ele é o descendente de Davi. Ele deveria ser o rei de Israel. Então, quando nós vemos o acontecimento aqui da anunciação para José, temos que levar em conta isso. Ele é um homem de fé, ele é descendente de Davi, ele espera o cumprimento dessas promessas.